irmãos? Espero que todos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Amós, capítulo 1, o versículo 3 diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4, não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos irmãos, que o Senhor venha edificando a tua igreja e que o Senhor venha me capacitando, Senhor, a transmitir a tua palavra de maneira bíblica e que eu seja um instrumento de tuas mãos para a edificação da tua igreja. Sê conosco nessa noite, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Na última palavra, nós fizemos uma pequena introdução no livro de Amós. Qual que era o nosso alvo? Veja, nós estamos estudando o livro dos reis, estamos estudando o livro das crônicas. E aí nós estamos chegando próximos à queda de Samaria, que aconteceu no ano de 722. Dentro dos livros dos reis, nós temos uma pequena narrativa dos fatos que aconteceram. Porém, o que acontece? Deus, na sua soberania, mantém sempre uma atividade profética no seu povo. Já expliquei para os irmãos que profetas como no Antigo Testamento não existem mais hoje. Por quê? Porque eles eram infalíveis, eles eram incumbidos da construção de toda a revelação de Deus. Então, aquilo que eles falavam se cumpria. Inclusive, esse é um dos testes dos profetas. Se o que o profeta fala se cumpre, é um indício de que ele está falando a parte de Deus. Então, o livro de Amós, ele vai abrir a atividade profética daquela época. Nós temos naquela época 4 profetas atuando. Temos o profeta Isaías, que começa o seu ministério pouco após Amós. Temos o profeta Amós. Temos o profeta Jonas, que é o único profeta que foi enviado para fora de Israel. Porém, no livro dos reis, no governo de Jeroboão II, nós vimos que Jonas faz uma profecia de conquistas de terra e aquela profecia de Jonas se cumpre. E também nós temos junto o profeta Oséias. Dentro da linguagem profética, a gente vai perceber com mais profundidade o que está acontecendo naquela época. O mais assustador é que o livro de Amós é extremamente atual. E nós olhamos e vemos a maneira que as coisas ocorriam naquele tempo. Hoje em dia é tudo muito parecido. Na verdade, a maldade humana não mudou. O que mudou foi a tecnologia, o que mudou foi o conforto, o que mudou foi o acesso à informação. Porém, na sua essência, nós homens, pecadores, carentes da graça de Deus, infelizmente, vira e mexe na história, cometemos as mesmas faltas, os mesmos problemas. Por amor dos irmãos que não pegaram a última palavra, vou fazer uma rápida releitura do versículo 1. O versículo 1 diz assim: As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Primeiro ponto, Amós não era de família de levita, não era de escola de profetas. Amós era um leigo. Ele provavelmente era um pequeno proprietário que cuidava de gado. Que tipo de gado? Bois e ovelhas. Só que as ovelhas que ele cuidava eram ovelhas da melhor espécie que tem. Se os irmãos lembrarem, o rei de Moabe pagava tributos a Davi com ovelhas. Eram ovelhas de fina lã. Então Amós aqui trabalha com um produto muito bom. E também ele era colhedor de figos. Qual a época da profecia dele? Aproximadamente entre 790 e 740 a.C.
Porém, tem um dado aqui, que é o grande terremoto, que nós entendemos que aconteceu nos dias de Uzias. Esse terremoto está registrado no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 5. Esse terremoto aconteceu entre 760 e 755 a.C. A profecia de Amós é extremamente rápida. Ele sai de Judá, é levado ao reino do norte, Israel, realiza sua atividade profética e volta. Provavelmente as palavras foram colocadas no papel já de volta do seu ministério profético. Outra característica importante, Uzias foi um rei extremamente competente, extremamente bem-sucedido em todas as áreas. E Jeroboão II, o único defeito que ele teve foi manter os pecados de Jeroboão I, que era a adoração aos bezerros. Essa foi a única coisa que a Bíblia registra. Porém, ele foi um excelente chefe militar, um excelente administrador, e inclusive ele tinha um dos exércitos mais temidos da época. Então Amós está profetizando numa época onde não há problemas. Samaria, capital de Israel, extremamente rica. Jerusalém, capital de Judá, extremamente rica. Sabe, muito dinheiro do bolso, saúde para dar e vender. Porém, no interior do Reino do Norte, começava a aparecer uma classe de pobreza. Pessoas judiadas pelas campanhas militares, pessoas judiadas pela injustiça social. E Amós, ele veio fazer uma dura crítica à sociedade da época, cobrando das pessoas uma postura extremamente correta. Esse é o quadro de Amós. No versículo 2, ele fala assim: e disse, o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores plantearão, e secar-se-á o cume do Carmelo. O que ele está dizendo aqui? Ele está comparando o Senhor ao leão. Leão, tecnicamente, é o maior caçador do reino animal. Ele é conhecido como rei das selvas. O que ele está querendo dizer? O Senhor está bramando como um leão. O leão, antes de atacar, muitas vezes ele traz um rugido perto da manada. Aquela manada entra em pânico e um dos animais desgarra. Quando os animais desgarram, é exatamente aquele que o leão vai atrás. O que Amós está falando? Olha, Deus está pronto para derramar juízo na terra. Por que isso é importante? Sempre na história humana, que eu vejo as características das práticas que estão aqui. Como cristão, é importante eu ligar um alerta. Porque hoje eu não preciso mais que Deus envie Amós. Deus já enviou Amós. E está tudo em letra preta no papel branco. O problema é que eu não quero ler. O problema é que eu não quero me informar daquilo que Deus pensa. E aí a coisa muda de rumo, a coisa entorta. E eu sou pego de surpresa. E aí fico lambendo as feridas e chorando. Por algo que Deus já me avisou há muito tempo atrás. Outro detalhe interessante aqui. Ele fala da seca no Monte Carmelo. O Monte Carmelo está entre as montanhas mais altas da região ali de Israel. Um verde enorme. Muito bonito, região fértil, muito boa. O que Amós está nos ensinando? Deus controla o clima. E um dos instrumentos que Deus tem, tanto para abençoar, como para trazer juízo, é o clima. Nesse caso aqui, é juízo. Qual que deve ser a nossa oração? Senhor, nós somos um povo pecador, nós somos um povo que não te busca, mas o Senhor tem sido bom conosco. Nós temos boas plantações, não falta comida na mesa, nosso país é fértil. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, apesar da desobediência do povo. Porque quem coloca comida na sua mesa é Deus. Quem te dá saúde para trabalhar é Deus.
E se fosse por merecer, com certeza, segundo os altos padrões de Deus, nós não mereceríamos. Mas porque Ele é bom, Ele é que nos sustenta. Esse é o grande paradoxo em Deus. O mesmo Deus que sustenta e que ama é o mesmo Deus que derrama juízo. E é o que vai começar a ser falado no próximo versículo. Vou reler o versículo 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4, não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, porei fogo à casa de Azael, e a ele consumirá os palácios de Ben-Hadad, e quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador do vale de Avém, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Veja, logo no primeiro e segundo capítulo é um conjunto de 7 profecias contra 7 povos, 6 nações gentílicas e 2 nações que são um povo só, que é o reino de Israel e o reino de Judá. Ele começa pela Síria. Vou relembrar quem é Azael. Azael é aquele que foi ungido pelo profeta. Lembra que o rei da Síria ficou doente? Aí mandou procurar Eliseu. Quem foi procurar Eliseu? Azael, um alto funcionário. Quando ele chega na frente de Eliseu, Eliseu fala, olha, ele vai ser curado. Mas aí de repente Eliseu para e começa a chorar. E aí Eliseu dá uma profecia dizendo o quê? Que Azael ia matar o rei. É esse Azael. Esse é o camarada que trouxe muita tristeza contra o reino do norte. E por que ele fez isso? Juízo. Contra quem? Contra Israel. E aí o que eu estou querendo mostrar para você? Deus estabelece reis e remove reis. Está no capítulo 2 de Daniel, segundo o seu propósito. Só que olha que interessante. Embora fosse da sua soberania a vontade de Deus que Azael reinasse, que Ben-Hadad reinasse, isso não tira a responsabilidade que Ben-Hadad e Azael tinham de fazer um governo justo. Lembra aquele trilho do trem? Num dos trilhos está a vontade de Deus. No outro trilho está a responsabilidade humana. Os dois só vão se encontrar no infinito. Mas eles caminham junto, cumprindo os decretos soberanos de Deus. O fato de Deus ter decretado algo não tira a responsabilidade do ser humano pelos seus atos. É o antinômio bíblico. Entendeu? Não é um antagonismo, é um antinômio. São 2 verdades complementares, como se fossem os 2 lados de uma mesma moeda. Por quê? Porque Azael e Ben-Hadad, quando vieram contra Israel, cometeram crueldade. Trilhar os habitantes, o que é? Havia uma ferramenta que era usada para debulhar a colheita. Essa ferramenta era montada com madeira, 2 bois vinham puxando ela, aí um funcionário subia em cima dela e começava a arrastar. Embaixo dela tinha trilhos de ferro. E Azael, em vários lugares que ele chegou, ele passou com essa ferramenta em cima do povo. Na hora, não aconteceu nada com Azael. Mas Deus estava vendo. E Deus ia dar a paga. Por isso que ele fala, por 3 transgressões e 4. Eu expliquei para vocês, 3 transgressões, o que é? É a fase que Deus está lidando com a longanimidade. A 4ª é quando ele vem com o vaso de juízo. Lembrando o texto de Gênesis 15. Quando Deus fala para Abraão, a tua descendência vai ser peregrina em terra estranha e ela vai ser escrava por 400 anos. Porém, na 4ª geração, eu trarei eles de volta.
porque o cálice dos amorreus não está cheio. Olhe para mim que ele se ajeita. O cálice dos amorreus não está cheio. Deus, na sua longanimidade, tem uma maneira de lidar com as nações, onde ele não traz de maneira imediata o juízo. Mas ele vai lidando com as nações, até que chega um ponto ele fala, basta. E daquele ponto ninguém passa. É o que aconteceu com a Síria. Olha que interessante. Todas essas nações, a partir do ministério de Amós, nos próximos 80 anos, elas vão ser todas destruídas. A única que vai ficar um pouquinho depois é Judá, mas que vai levar em torno de 150 anos. Esse povo sírio aqui já não é o mesmo povo sírio que vive hoje lá. Aproximadamente 730, 732, o governo assírio arrebenta com Damasco, tira a população toda e leva para o exílio e traz uma outra população. Boa parte dessa outra população é que forma o povo sírio hoje. Não é a mesma etnia. Inclusive, os primeiros que começaram a experimentar o juízo de Deus foi esse povo sírio. E por que começou por eles? Nós não sabemos exatamente, mas quando fala desses santuários aqui, tem um santuário especial aqui, que é o santuário de adoração ao sol. Porque aqui é chamado Vale da Iniquidade. Esse santuário de adoração ao sol é muito interessante. Se você for na internet e digitar Baalbek, você vai encontrar um dos monumentos mais impressionantes da existência humana. Tem as maiores pedras que se conhecem até hoje cortadas pelo homem. Tem pedra que chega a pesar 10 mil toneladas que constrói esse templo. Por que é interessante? Porque se eu juntar as principais máquinas modernas, eu não consigo movimentar aquelas pedras hoje. Então é um local extremamente misterioso. É um local onde a adoração foi extremamente pesada. Mas para Deus não tem pesado. Ele é o Todo-Poderoso. Pode fazer o que ele for. Quando ele decreta juízo, ele vem, arrebenta com tudo, acabou. Arrancou com raiz e tudo a Síria. E aí a narrativa vai continuar, versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4, não retirarei o castigo, porque levarem em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso, porei fogo no muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios, e exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Ascalon, e retornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Veja, o povo filisteu é de origem grega. Eles moravam na região que hoje é chamada Palestina. Só que os palestinos não têm nada a ver com os filisteus. Hoje você não consegue encontrar um filisteu. Deus arrancou a raça com raiz e tudo. E por quê? Por causa de maldade nas guerras. Os filisteus, nas guerras que eles fizeram, eles capturavam os povos e pegavam os prisioneiros de guerra e vendiam como escravo. Deus não admite tratar a vida humana como mercadoria. Todas as vezes a sua vida que você vê o ser humano, pode ter o luxo que for, tratar a vida humana como mercadoria. Entenda, vai vir o juízo. Se não está acontecendo agora, é porque ainda são 3 transgressões. Não chegou a 4ª. Mas num determinado momento, Deus vai punir. E tem um detalhe nessa profecia interessante. Os filisteus tinham 5 grandes cidades.
E aí, Deus só traz o juízo para 4. 5 menos 4, 1. Os incrédulos falam o seguinte, falam, essa Bíblia é uma coisa para ignorante. Aí o pessoal fala, por quê? Porque Deus fala que vai destruir tudo, mas ele esqueceu de uma cidade. Tá vendo como vocês são ignorantes? Se eu fosse ateu, eu ia fazer essa pergunta. Gente, é muito simples. A quinta cidade que faltou, o rei Uzias destruiu ela totalmente e riscou do mapa. Deus não precisou nem dar o decreto. Ele usou seu servo, foi lá e destruiu. Qual que é o problema das pessoas? Às vezes elas chegarem e falarem, olha, eu não acredito em Bíblia. Ah, tudo bem. Problema seu. O camarada quer ficar pondo crítica onde não tem. Porque praticamente tudo tem explicação na Bíblia. Apenas os mistérios de Deus que não. Porque ele não revelou. Mas a destruição foi total aqui. Amém? Deixa eu correr um pouquinho. Versículo 9. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso, porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Veja, Tiro era uma grande cidade juntamente com Sidom. Hoje você pode chegar na sua agência de turismo e comprar um bilhete de passagem aérea para Tiro. E você pode visitar essa cidade de Tiro. O povo libanês, que tem tantos no Brasil, é diretamente ligado a Tiro e Sidom. Eles eram povos aparentados de Sem, o filho de Noé, que deu origem ao povo hebreu. Só que eles cometeram o mesmo pecado. Pegaram prisioneiros de guerra e trataram como mercadoria. E aí veio destruição sobre eles. No caso aqui, tem mais uma coisa interessante. Tiro é dividida numa grande ilha e na parte continental. A parte continental foi totalmente destruída. Aí o crente chega e fala, cumpriu a profecia. Aí que o ateu fala, não cumpriu. E a ilha? Veja que interessante. A ilha, Alexandre o Grande, mais ou menos no ano 400, 330, por ali, ele marchou naquela região e ele olhou e falou, vou destruir aquela cidade. E aí o que ele fez? Ele começou a pegar pedras da parte continental que foi destruída e construiu uma ponte de pedras e tomou a ilha e destruiu toda a cidade. Para não deixar de ser mais espetacular, havia uma profecia no Antigo Testamento falando o seguinte, que as pedras de Tiro se tornariam um enxugadouro de redes, um lugar para secar as redes. Se você vai hoje em Tiro, e você vai fazer uma caminhada pela Rua da Praia, você vai ver esse istmo, você vai ver essa ponte. E sabe o que você vai ver na ponte? As redes dos pescadores se secando. Cumprindo uma profecia de 2.500 anos. E Tiro também não escapou, porque tratou como mercadoria a vida humana. E a narrativa continua. Versículo 11. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Por isso, porei fogo em Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Até aqui. Aqui Deus vem falando do outro povo, Edom. Quem é Edom? Edom, a origem é Esaú, irmão de Jacó. Povo aparentado do povo de Israel. Só que o que eles fizeram, eles eram conhecidos pelo ódio a Israel.
E nas suas campanhas militares, várias vezes, eles traíram o seu irmão. Isso para Deus. Deus não gosta de traição, Deus não gosta de ingratidão, Deus dá a paga. Vai procurar hoje um edomita, você não encontra. Mas se você procurar um judeu, você encontra. Hoje, em Edom, existe um país que não tem nada a ver com a história desse povo, que é a Jordânia. E o povo foi arrancado com raiz e tudo. Qual o motivo? Covardia e ingratidão. E falta de reconhecimento de irmandade, de parentesco. Lembrando nossa retórica da palavra, toda vez que eu ver ingratidão, toda vez que eu ver falta de reconhecimento no parentesco, toda vez que eu ver falta de irmandade, se prepara. Mais hora, menos hora, vai vir juízo. Ninguém escapa disso. Amém? Aí vamos lá, versículo 13. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre das grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta, e o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Quem é Amon? Aqui Deus começa a falar de um outro povo, Amon e Moabe. Quem são Amon e Moabe? São os descendentes de Ló. Lembra que Ló era habitante de Sodoma e Gomorra, saiu fugido. Aí não havia descendência. Em vez de ele procurar seu tio Abraão, ele foi morar numa caverna. Aí as suas filhas deram vinho para ele, embebedaram o pai. E sem o pai saber, as duas engravidaram. Quem foram os povos? Amon e Moabe. Que deveriam ser parceiros do povo de Abraão. Para vocês terem uma ideia, quando o povo judeu começou a destruir gigante, na época de Josué, 400 anos antes, os moabitas e os amonitas já venceram os gigantes. Está na Bíblia. Mostrando que mesmo eles não sendo o povo da aliança, Deus, pela sua misericórdia, abençoava eles. Agora, por causa da ingratidão e por causa da crueldade, veja qual é o perigo que uma mulher grávida traz, militarmente falando. Eles viam e abriam o ventre, a fio de espada. Aí você fala, Deus, o Senhor não vê? Por 3 transgressões e ainda 4, não retirarei o juízo. Quando o exército assírio começou a marchar nessa região, acabou com o país. Só que a maldade deles foi feita antes. Hoje você não olha as circunstâncias onde você chega e fala, Deus, o Senhor não vê? O Senhor não está vendo? Como que um Deus bom como o Senhor não vê pais de família sendo executados? Como um Deus bom como o Senhor não vê essas sociedades do mundo ocidental, da Europa, dos Estados Unidos, da América, onde o bandido vale mais que o pai de família? Senhor, o Senhor não está vendo? Vou te dar a resposta. Por 3 transgressões e 4, não retirarei o juízo. Uma hora a paga vem. Nós já vamos aprender pela palavra o que temos que fazer nessa circunstância. E aí vamos ao nosso último povo. Capítulo 2. Os irmãos estão me ouvindo bem? Deve ter um anjo fazendo a transliteração. Vamos lá. Amós 2. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4, não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os tornar cal. Por isso, porei fogo a Moabe,
e o consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta, e exterminarei o juiz do meio dele, e todos os seus príncipes com ele matarei. Aqui, Moabe tinha uma prática diferente, que para nós ocidentais, talvez não tenha o mesmo sentido que para o hebreu. Eles profanavam túmulos. Lembra que eu ensinei para vocês que o nosso cuidado com os mortos, enterrar, cremar, fazer velório, isso vem lá do Antigo Testamento. Como um povo bíblico, nós temos por hábito zelar pelos nossos mortos. Por quê? Porque dentro da cultura bíblica ensinada por Deus, é assim que tem que ser feito. Se você hoje vai fazer uma escavação arqueológica em Jerusalém, e ali perto tiver um túmulo, os judeus ortodoxos vão botar fogo no mundo. Mas você não vai tocar no túmulo, seja de quem for. Porque essa história de morte, de velório, de luto, é coisa muito séria para Deus. O que Moabe fazia? O ódio deles por Edom era tanto que quando eles invadiram Edom, eles desenterraram o corpo, profanaram o túmulo e continuaram cremando até que virou pó para fazer cal na parede. Trataram a vida humana e os hábitos humanos como lixo. Hoje em dia, na cultura ocidental, estão tratando os nossos hábitos, os nossos valores, a nossa maneira de ser povo, os valores que nos são preciosos, estão tentando tratar como lixo. Aí você olha e fala, Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Porque basta você abrir a internet, basta você abrir a televisão aberta, basta você assistir um filme. E você vai ver uma campanha aberta para a destruição dos nossos valores. Lógico, nós sabemos que isso aí tem modo, isso aí tem forma, isso aí tem uma origem. Mas o que eu quero enfocar aqui é o seguinte. Quando a gente vê isso, a gente fala, Senhor, o Senhor não está vendo? Aí os irmãos já decoraram a resposta. Por 3 transgressões e por 4, não retirarei o castigo. Por que nós vemos catástrofes? Por que nós vemos distúrbios comerciais? Por que nós vemos sofrimento no mundo? É o diabo? Pode ser. Mas nós temos que lembrar, como Martinho Lutero falava, que o diabo é o diabo de Deus, ele é obrigado a obedecer. No caso de Jó, ele só tocou em Jó porque Deus autorizou. Eu entendo que existem coisas que acontecem porque tem um mundo espiritual envolvido. Mas tudo acontece porque Deus autorizou. Eu lembro do grande tsunami da Indonésia. Até aquele ponto a gente não ouvia falar de tsunami. Quem é mais velho aqui como eu, João, Douglas, a gente não conhecia nem direito a palavra, a gente sabia de maremoto. Que aqueles filmes da televisão, você viu um naviozinho e um ondão vindo. De repente um dia nós acordamos e nos deparamos com o tsunami varrendo um país, onde 500 mil de pessoas morreram. Só que você vai ver a Indonésia anticristã, perseguidora da igreja, prostituição infantil, tráfico de órgãos, tudo quanto é maldade. Aí Deus veio estabelecer o juízo. Tem uma história pitoresca. Uma igreja queria comemorar o Natal. E para comemorar o Natal, ela precisou pedir autorização para a autoridade local. Falou, nós queremos comemorar o Natal. A autoridade chegou para eles e falou, não vou admitir comemorar Natal aqui. Se vocês quiserem comemorar Natal, vocês vão lá para o morro. Vocês já ouviram essa história. E aí o que acontece, eles foram para o morro comemorar o Natal, foram tudo salvos. Entendeu? Por 3 transgressões e 4,
não retirarei o castigo. Esse é o recado que Deus está dando. Recapitulando algumas coisas, eu trouxe algumas aplicações para nós hoje. Veja, o que eu marquei aqui, veja. Falta de respeito com a raça humana. Gente, pode ser a pior pessoa. Ele tem dignidade porque ele foi feito em imagem e semelhança de Deus. Lógico, tudo com equilíbrio. Hoje em dia os crentes têm uma mania delicodoce, sabe? Aquela história de fazer festa para mendigo, da Ferrari para mendigo. Estou dando exemplo esforofobético, que é para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu estou falando de dignidade humana. Não estou falando de sustentar sistema corrupto. Não estou falando de fazer toda uma sociedade em pró disso. A Bíblia tem regras para benfeitoria e elas são claras. Se Deus manda fazer de um jeito, é melhor seguir. Mas, gente, respeita a vida humana. Nós vivemos uma cultura onde, para me dar bem, eu passo por cima do meu colega de trabalho. Para me dar bem, eu passo por cima de quem for. Isso aí atrai juízo para a sua vida. Que mais? Vamos lá. Irmãos, hoje em dia na igreja evangélica se fala muito do amor de Deus. Amém. Gente, Deus ama demais. Tanto é que eu estou vivo. Porque tem hora que nem eu dou conta de mim mesmo. Se eu fosse Deus, não sei não, hein? Olha para você no espelho. Olha o tamanho da encrenca que você é. Deus, além de dar conta de você, te mantém vivo e te adotou por filho. Só isso já mostra o amor de Deus. Por exemplo, quando eu vejo as coisas, quem eu era, lembra que eu conto para vocês que se com 7 anos eu tivesse morrido, meu destino era inferno, porque eu tinha consciência do meu pecado. Eu sabia que era errado. Entendeu? Então, veja, ninguém vai discutir o amor de Deus. Qual que é o problema da igreja hoje? Eles criaram um ídolo chamado Deus do amor. E aí eles não adoram o Deus da Bíblia. Eles adoram esse ídolo, que não é o Deus bíblico. Porque o Deus bíblico é o Deus que ama. De uma maneira que nós não conhecemos a profundidade. Mas esse mesmo Deus, ele está pronto para rugir igual leão. Ele está pronto para trazer o juízo. O que eu estou te dizendo? Não abuse da longanimidade da graça de Deus. Tem crente que está indo para uma vida de pecado, aí o cara peca, ele erra a primeira, não acontece nada. Aí ele fala, bom, acho que Deus não está ligando. Aí ele vai e faz a segunda, não acontece nada. Aí a consciência dele cauteriza, perde a sensibilidade. Ele começa a repetir o seu pecado. Até a hora que o leão rugir. E a hora que o leão rugir, a coisa vai ficar feia. Gente, não abuse da longanimidade de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós somos imperfeitos. Quando eu estava preparando essa palavra me levou a questionar, essa é a passada, me levou a questionar a minha vida. Eu comecei a parar para pensar e falei, não estranhe minha maneira de orar, tá? Cada louco com a sua mania. Mas eu lembro que eu cheguei para Deus e falei, nossa Deus, estou pisando na bola aqui. Estou pisando na bola ali. Senhor, acho que aquilo ali está errado. O Senhor me perdoa? Porque essas palavras mexem com a gente. Porque elas nos confrontam. Quando você para pensar, por 3 transgressões e também por 4, não retirarei o castigo. É o chamado ao arrependimento. Por se pregar uma graça barata, os crentes abriram mão do conceito de santidade. E aí você ouve escândalos, roubo, estelionato, uma série de coisas, manchando o nome da igreja.
Lógico que a gente sabe que muita gente nem crente é. Mas eu estou falando com você, que o Espírito Santo habita em você. Esse Espírito Santo te mostra quando você está errado. E quando você ouve uma palavra dessa, qual que é seu papel? É ir para casa pensando. Entendeu? Fala, Senhor, qual é a minha parte nisso aí? E assim, com todo temor e prudência, confessar a Deus, pedir graça. Senhor, olha, eu estou errando nisso toda hora. Eu sei que está errado, mas eu não consigo. Senhor, me ajuda, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu quero te agradar. Só que eu não dou conta, eu sou uma encrenca. O problema é o cara que quer agir pela cabeça dele. E quer adorar esse ídolo que ele criou na cabeça dele. Ele não adora o Deus da Bíblia. E tem muita gente adorando o ídolo dentro da igreja. Um ídolo que ele chama de Deus. Só que quando você vai para a Bíblia, você vê que não tem nada a ver com Deus. É momento de reflexão. É momento de parar para pensar. Para que nós possamos comer o nosso pão sossegadamente. Amém? Que mais? Veja, a Bíblia nos ensina que Deus estabelece reis e remove reis. Está lá em Daniel 2. A Bíblia também nos ensina em Romanos 13 que toda autoridade é Deus que coloca. E aí, o que eu faço? Quando a autoridade vai lá e corta a mulher grávida ao meio. Quando a autoridade vai lá e profana túmulo. Quando a autoridade vai lá, o juiz é corrupto e vende as pessoas, que nem nós vimos na palavra passada, e vamos ver mais para frente. Como é que eu faço como cristão? Deixa eu te dar a fórmula. O cristão tem responsabilidade de denunciar as más obras. Deus nos levantou para sermos luz do mundo e sal da terra. Porém, não é falando palavrão, não é tratando de maneira pejorativa, porque Deus colocou aquela autoridade. Então eu posso discordar, eu tenho que denunciar, porém, por respeito a Deus, eu tenho que tratar aquela autoridade colocada por Deus com dignidade. Sabe aquelas coisas de repórter da televisão? Excelentíssimo deputado, nós não concordamos com isso. Sabe? O que a turma quer fazer? Pessoa crente. Nós não sei o quê, sei que ela xinga, fala palavrão. Você está desrespeitando quem colocou aquela autoridade lá. Deus quer que você fale, mas que você fale de uma maneira cristã. E direto, sem bajular, com respeito. Eu lembro uma vez, eu cruzei o prefeito da nossa cidade, o Luizão, que fez uma boa prefeitura. E eu peguei ele na saída da câmera e falei, ô Luizão, tem um minuto aí? Tem? Eu falei, meu nome tal é Maurício, papá. Que história é essa aí de ser contra as igrejas? Porque eu sou crente, para mim a sociedade é muito influenciada pela igreja e eu ouvi dizer que você é contra. Ele mudou o semblante, ela falou, não, da onde você tirou isso? Aí eu falei, mas o teu partido é contra. Aí ele parou e falou, não, olha, realmente a gente sabe que tem algumas pessoas que falam que não devem. Mas a minha visão é de liberdade religiosa. Não conheço a fundo a vida dele, mas quando ele foi prefeito, ele baixou uma lei. E ele tirou todos os alvarás das igrejas de Pinhais. E aí ele fez uma coisa mais legal ainda. Ele não tirou o alvará somente das igrejas, ele tirou o alvará de todas as entidades religiosas. Por quê? Porque o Estado é laico. A minha lei tem uma origem religiosa, está lá na lei de Moisés. Mas você não vê nenhum arcanjo discutindo com as pessoas que ele está indo adorar um falso Deus.
Então, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Mas achei bacana, não conheço mais, não votaria nele. A gente aqui, política, a gente nunca ensina em quem votar. Entendeu? Apesar que, assim, até para corrigir o que eu estou falando, se a pessoa tem boas propostas e mostra que é uma pessoa de bem, nós podemos até apoiar. Não quero ser injusto. Mas, assim, a gente sabe em quem não votar. Mas denunciei a má obra. Me senti até meio importante, assim, o Jaguara. Entendeu? Mais um pouquinho. Gente, todos os povos estão na mão de Deus. E toda a maldade humana está diante de Deus. Ok? Os irmãos concordam que isso é bíblico? Vocês já ouviram falar no meio evangélico o mito do índio inocente? Ai, o índio é bom, o índio curte a natureza, o índio adora o sol, o índio adora os rios. Índio é tão bom. Quem já ouviu falar isso? Eu já ouvi. Só eu sou desse planeta? Gente, isso é mito. Vamos lembrar o que Romanos 2 nos ensina? Romanos 2 nos ensina o seguinte, que aqueles que não conheceram a lei de Moisés, eles são lei para eles mesmos. Por quê? Porque o Deus do céu gravou a lei na consciência deles. E aí, para transgredir, ele precisa ferir a lei da consciência. E Paulo vai mais fundo falando o seguinte, quem for julgado com a lei também vai ser julgado sem a lei. E é indesculpável. Que mais Paulo fala em Romanos 1 e 2? Que quando a gente olha a natureza, a gente vê que tem um Criador, uma mente por trás. O índio não adora a árvore, o sol, a lua, as estrelas. Vou dar o nome disso aí. Idolatria rebelde. Porque se fosse para observar algo e adorar, ele ia observar que existe uma mente por trás de tudo. E mesmo que ele não usasse o mesmo nome, ele ia adorar aquela mente como um Criador, como um Todo-Poderoso. Outro detalhe, se a ignorância fosse bênção, Deus não mandava evangelizar, porque aí era melhor deixar eles sem conhecer o Evangelho. Aí ele morria para o céu. Quando você manda um missionário lá pregar, eles passam a conhecer o Evangelho. Conheceu, morreu sem Cristo, vai para o inferno. Entenderam o problema? Gente, não tem inocente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? E aí mais uma coisinha, gente. Cuidado com ingratidão. Existem pessoas que nós devemos favores. Existem pessoas que foram bons para nós. Cuidado para não ser ingrato. Que Deus venha nos livrando disso, porque ingratidão não agrada a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos dando sabedoria, discernimento para viver uma vida cristã santa e que te agrada. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.